Então, vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E semana passada paramos numa pergunta, que era assim, deve-se por fim às provas do próximo, quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Então, a gente já discutiu um tanto, mas vamos lá, vamos começar tudo de novo. Então, olha só. Posso pôr fim à prova do meu próximo? É a mesma pergunta da semana passada, eu não mudei, é a mesma. Pode ou não pode? Ou acho que vocês não estão com certeza. Eu vou perguntar de novo. Pode ou não pode? A força é do homem que perguntou. Eu só estou aqui papagaiando. Ele fala e eu repito. É forte. Mas lembra, não pense em coisa complicada. Pense em coisa simples. Se o meu irmão tiver com fome, eu tenho possibilidade de pôr fim. Então, eu posso pôr fim. É isso que ele está perguntando. Então, é o seguinte, o meu irmão está ali naquela prova. Eu posso pôr fim nessa prova? Ah, mas aí vem uma parte pior. Se a pessoa está lá no leito de morte, no hospital, você vai lá e desliga o aparelho? Entendeu? Mas quem falou... Peraí que tem... Peraí. Eu acho que a gente está confundindo. Essa história de morrer, quem falou que é fim? Né? A gente é espírito imortal. Que diferença faz? Tá confuso. Presta atenção. Mas por que você acha que desligar aparelho é por fim? Mas por que desligar aparelho é por fim? É por fim na vida, não na prova. Mas aí eu posso anestesiar, não preciso matar. Mas eu posso anestesiar, não preciso matar. Vocês estão querendo matar para tirar dor. Uai. Pensa bem. Por fim a prova está igual à morte agora. Uai. Por que não pode dar um remedinho que tira a dor? Precisa matar? Pensa. Porque em algum lugar falou assim, não, deixa estribuchar na cama, não tira a dor. Deixa agonizando. Ou posso tirar a dor, mas eu não vou tirar a vida. Porque o que eu acho que nós precisamos entender é assim, tiraria se a dor física ali fosse a prova. Mas nunca ela será a prova. Porque mesmo uma dor física, ela foi gerada por alguma situação do espírito. Tá, mas tudo bem. Mas assim, tá na cama agonizando, não vai voltar. Eu posso tirar aquela dor para acabar com aquele sofrimento? Gente, tirar a dor pode. Pode não, deve. Vocês estão muito cruéis. Em que hospital que vocês foram que deixa a pessoa estribuchar de dor e não tira a dor da criatura? Mas aí você quis matar. Você mandou desligar o aparelho para resolver. Mas isso tem a ver com o nosso pensamento. Quando a gente não sabe resolver uma coisa, o que a gente faz? A gente mata. Sabe o que a gente faz quando a gente não resolve um relacionamento? A gente fala assim, essa pessoa morreu para mim. É assim que a gente resolve problema. Atrapalhou, eu não sei solucionar, eu mato. A gente tem o pensamento mais sida que existe. Eu quero bactericida, eu quero inseticida, eu quero todas as cidas que matam e tiro o que me atrapalha. Eu não gosto de propostas ecológicas que me pedem mudança de postura para fazer equilíbrio.
E isso eu penso nos relacionamentos também, porque quando a dor chega num ponto que eu não soluciono, eu viro ou um suicida ou um homicida, porque nós somos homicidas. Pensamento cida é o de destruição. Essa é a nossa natureza. E a gente precisa entender. Quando eu falei semana passada, nós somos especialistas em abandono, é isso. Atrapalhou, eu quero exterminar. Então, olha só, por isso que eu faço confusão. O que é terminar com a prova que vai ficar igual a terminar com vida? Não, é prova. É tirar uma dor que eu posso. Mas ele está falando assim, ó, quando se pode, é aquela que eu posso. Tem umas, não, várias, que eu não posso e não sei. Eu vou ficar ali olhando sem fazer nada, porque eu não sei o que fazer. Então, nós já discutimos semana passada, eu vou voltar, eu vou perguntar de novo, e nós vamos responder isso bonitinho. Ó. Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso. Tem duas alternativas, pode ou não pode. Ai. Ai. Ó, então aqui junto com o pode, ele está falando assim, ó, deve-se, pode, deve-se. Na prova, não na vida, na prova. Então vamos lá. Mas nós vamos chegar no ponto da vida, viu? É a próxima pergunta. Ó, o espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. Que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Então, lembra que a nossa frase de geladeira era essa daí, ó, que a nossa vida deve ser um ato de amor e devotamento. Então, no amor e no devotamento, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para aliviar a dor do meu irmão. Porém, o melhor do meu esforço não vai impedir a lei de Deus de seguir o seu curso. Por isso que, diante de algumas situações, eu vou conseguir simplesmente resolver o problema. Em outras situações, eu vou parcialmente resolver. Em outras, eu vou falar, eu não consigo fazer nada. Só ficar aqui, mais nada. Eu não tenho o que fazer. Porque não sou eu que vou definir até quando, que tamanho é a prova do meu irmão. O que eu posso fazer é a minha parte. A parte que ele está comprometido com a lei, essa vai seguir o seu curso. Porque também nos dá a impressão que a gente tem capacidade de interferir nas definições divinas. Como se alguma coisa fosse para acontecer de tal forma, eu vou lá, interfiro e acontece de outra forma. Lembra a semana passada, quando a gente falou, eu disse assim, ó, essa foi a ilusão de Judas. Ele imaginou que, negociando com os homens do Sinédrio, ele modificaria a vida de Jesus. Porque ele assumiria um cargo importante, traria Jesus consigo e tornaria-o um líder. Ele achou que era do jeito que ele queria que ia acontecer. Tadinho, tudo errado. Por quê? Porque ele pensou numa coisa, mas a lei era outra. Então, ele não consegue interferir. Ele pensou que fosse possível. E assim acontece até hoje. Nós fazemos algumas coisas imaginando que vamos interferir, quando, na verdade, a gente não consegue interferir na lei. A lei é a lei. Eu não consigo interferir nisso. Então, ó, toda vez que alguém estiver sofrendo, eu posso não, eu devo fazer
o melhor que eu sei para aliviar aquela dor. Sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma questão, porque eu só vou conseguir aliviar até onde a lei de Deus me permitir. O que passar, que for contrário à lei, eu não vou conseguir agir. E esse é o nosso desafio. Então, eu não posso esquecer, a minha vida deve ser um ato de amor e devotamento. Então, a gente ficou de pensar o que seria esse ato de amor e este devotamento. Então, pensa, quando a gente diz assim, sou devoto de tal coisa. O que significa essa relação de devoção? Quem que já observou isso? Nossa, vocês estão me olhando com uma cara. Não tem nenhum devoto de nada aqui? Sabe por que faltou um monte de gente? Devotos do time? Eu sigo, eu torço, eu sofro. Se precisar de apoio, eu vou. Por quê? Porque eu faço toda a minha força, todo o meu tempo convergir para aquilo ali. Eu sirvo aquela causa. Eu devoto com toda a minha força aquela questão. Vira um modo de vida. É uma forma. Uma entrega. É uma entrega. Quem aqui tem relação de devoção com algum espírito de luz que, às vezes, em outras denominações, fique chamado santo? Santo ou santa? Duvido. Lá, Tem. Então, quando a gente tem, vamos combinar, primeira coisa, para que eu seja devoto, então vamos pegar uma que é bastante comum, Mãe de Jesus. Para nós, a gente fala Maria, Mãe de Jesus, a Igreja Católica fala Nossa Senhora, e ela tem várias divisões, mas tudo bem. Olha só, se eu tenho essa relação de devoção, como que começa essa relação? Por que com ela e não com outro? Confiança, admiração, que mais? Fé, devoção. É assim que a gente constrói essa relação de devotamento. Entenderam? Agora, olha só. Por que a gente escolhe com este espírito especificamente? Que hora que vocês mais procuram? Quando eu preciso, eu busco. E aí, falou assim, é para você ter essa relação de devotamento com o seu próximo. Então, tudo aquilo que você pensa em relação a essa admiração, respeito, você vai ter com o seu irmão. É uma entrega de vida. Então, eu, de certa forma, uma parte de mim, eu entrego a esta pessoa. Porque isto é um ato de amor. Que para nós, muitas vezes, fica estranho de entender, porque a gente foi associando a outras situações. Mas esse é o propósito da nossa vida, fazer da vida um ato de devoção e amor, que não é simples, mas que precisa ser. É isso que nós estamos tentando aprender. Então, vamos lá. Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que tal é sua expiação? Então, é isso que ele está perguntando, Você não está equivocado demais quando você fala assim, não, ela está sofrendo, mas isso é expiação dela, ela tem que sofrer mesmo. Então, eu vou deixar.
Não, e para ela aproveitar bastante, eu ainda vou dar mais uma cutucada, que é para doer assim, com força, para ela aproveitar bastante a vida. Mas como que eu estou fazendo para avaliar se ela tem ou não tem? Se ela precisa ou não precisa? E depois, para estabelecer esse raciocínio, eu preciso pular a lei de Deus, que fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. E nessa relação de amar o próximo como a mim mesma, a gente aprendeu que tem uma regra aí para fazer de parâmetro, que é assim, ó, fazer ao outro tudo o que eu gostaria que a mim fosse feito. Então, olha só, ela está sofrendo aqui do meu lado. Se eu estivesse com essa dor, o que eu gostaria? Que alguém pegasse, colocasse o dedo na ferida e ainda apertasse, ou que a pessoa me auxiliasse a entender e sair dessa dor, a solucionar o meu problema. É difícil fazer essa escolha. O que eu queria do meu irmão? Que ele me ajudasse ou que ele agravasse o meu problema? Então, eu já sei o que eu tenho que fazer por ela. Porque, lembra, é sempre assim, ó, eu me coloco lá e falo o que eu gostaria é o que eu preciso fazer. Então, eu queria que alguém me ajudasse, então eu tenho que ajudar. É esse o ponto. E é isso que eu tenho que avaliar. Só que aí, o que a gente vai ver é que todas as formas de julgamento vão cair por terra. Porque se é aliviar e me colocar no lugar do outro, eu não posso estabelecer nenhum julgamento, nenhum critério, porque eu não estou ali no lugar dele para falar se ele tem que sofrer mais ou menos, porque eu não sei. Eu sei que se eu tivesse assim, eu queria ajuda. Eu vou olhar para a dor dele. Eu não vou fazer o julgamento dele. E esse é um cuidado que eu tenho que ter. Ó, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos sobre a terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos. Eu sei que não é fácil, mas a gente vai ter que agora ir digerindo isso aqui. Então, olha só. A gente consegue entender que a Terra é um planeta de prova e expiação? Sim, essa parte está tranquila. Mas também dá para entender que nós somos espíritos de prova e expiação? Sim. Que alívio. Ó, eu posso não estar em expiação nesse momento, mas com certeza, daqui a pouquinho, a minha chega. Porque um espírito que está no mundo de prova e expiação, ele vai enfrentar provas e expiações. É isso que a gente vai fazer. A minha prova, a minha expiação, são desafios para mim. A dela, desafio para ela. Às vezes eu olho a situação dela e falo, isso aí é fácil para mim. Para ela deve estar bem difícil. Mas ela olha a mim e fala assim, nesse lugar aí é fácil. Para ela. Porque para mim está difícil. Sendo assim, a gente percebe que cada um está exatamente no lugar que representa um desafio para corrigir e transformar. Porque isso é da bondade divina, nos dar oportunidade de expiar aquilo que é necessário e corrigir e construir, fortalecer aquilo que me é bastante importante. Porém, como é que é o jeito que eu tenho de crescer? É quando eu consigo o exercício de sair de mim e ir até o próximo.
Porque, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estava, acho que lá no capítulo 2, nós vimos que uma das características, deixa eu ver se é difícil, do espírito do mundo de prova e expiação, é porque é um mundo que ele falava assim, ó, o que eu posso falar do mundo de prova e expiação que vocês não conhecem? Aí, o mal domina. Por que o mal domina? Porque aqui, na nossa característica, o ego prevalece sempre. Para nós, abandonar o interesse pessoal é uma coisa muito difícil. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa assim, ó, mas e eu? E eu? E aí eu preciso lutar o tempo todo com isso. Porque quando eu vou lá para o mundo regenerador, a característica é assim, ó, o desejo sincero de viver a lei. E a lei de Deus, ela não prioriza um ou outro. Ela prioriza o que é justo para todos. Então, não mais o que eu quero, é o que é o bem de todos que vai ser feito. Por isso que eu disse, para nós, esse pensamento do ecológico, do global, ele desafia. Porque muitas vezes me convida a uma postura que não me interessa particularmente. É bom para o coletivo, mas pessoalmente para mim eu não estou achando bom. Porque eu vou ter que deixar alguma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu vou ter que pensar no todo. Então, o desafio é sair desse ego e agora atender ao bem de todos. Então, quando ele fala assim, ó, que nós estamos aqui, todos para expiar, mas que todos, sem exceção, devem empregar os vossos esforços para abrandar a expiação do irmão, significa o seguinte, eu vou fazer tudo o que eu posso para aliviar a dor do próximo. Então, eu não penso no meu interesse, eu penso no que é bom para o meu irmão. Então, eu saio do meu mundinho fechado, que é muito egóico, e agora eu começo a ficar aquele que fica voltado para o outro. Parece estranho, mas vamos lembrar como que é a lei. Amar a Deus, ao próximo. Então, essa proposta é só a proposta de atender à lei de Deus, tal qual ela foi enunciada. Porque a lei me convida a amar a Deus, ao próximo e a mim. Eu preciso aprender a atender o meu irmão, porque assim eu me liberto das armadilhas do ego e começo a construir verdadeiramente o amor, num ato de amor e devotamento ao próximo. Então, vamos voltar na conversa do devoto. O santo ou o espírito ao qual vocês têm um devotamento, dedica-se a si mesmo ou à dor da humanidade? Vê que espírito bom que vocês vão conhecer, que é dedicado a si mesmo. Volta depois, que agora é hora do almoço. Da meio-dia a 1, vocês não rezam para mim não, que eu não atendo. Não tem isso. É uma vida de dedicação ao outro. Não tem interesse pessoal. Tem a vida que vive-se para servir o outro. Então, vocês lembram como que eram as histórias que a gente ouvia do Chico? O que ele fazia? Ele começava a trabalhar, vamos por 8 horas da noite, atendendo as pessoas que o procuravam. E aí ele parava mesmo que hora? Então, não tinha hora para parar. Mas aí, quando ele ficava doentinho, ele falava, ai, hoje não vou, não. Essas mães atrás de mim aí, ai, não, ai, que fila. Não, ele ficava lá.
Mas e daí que ele estava doente? Ele vivia para o outro, então ele ia. Ele é assim, mas se a gente for procurar a história da Madre Teresa, ela vivia assim também. Ela ia cuidar daquelas crianças abandonadas e ela ia. Até que hora? Até que a força dela suportasse. De quantas crianças, de quantas ela desse conta. Porque ela não falava assim, não, agora ficou muito, eu vou ter que... Não, ela ia quanto ela aguentava. Então, olha só, essa é uma característica. Não tem o que eu quero, tem o que o próximo precisa. Porque eu vivo um ato de amor e devotamento ao meu irmão em humanidade. Então, todos eles exemplificaram isso o tempo todo. O tempo todo. Porque isso é viver a lei de Deus. Então, inicialmente nos dá bastante trabalho, mas a gente precisa ir acomodando o pensamento agora nesse formato para eu entender o que é esse amor. Porque senão eu fico confusa mesmo do que vem a ser. E é essa dedicação. Mas olha só, eles são exemplos grandiosos que marcam a história para que a gente lembre da lei. Mas para nós, o que é pedido normalmente é naquela relação com aqueles 3, 4 que a gente relaciona dentro de uma mesma família. É mesmo, né? Que as famílias de 4, 5, 6 têm bastante ato de amor e devotamento. Mas nem com 4, 5. Nem que usa o mesmo sobrenome. Nem que veio no cargo que é definido com pronome possessivo. E agora? Entenderam? Eles fazem com a humanidade. Nós estamos convocados a fazer com o meu filho, meu marido, minha sogra, meu tio, meu primo, meu. E ainda assim, eu olho para esse povo e faço assim, e eu? Eu estou cansada. E que hora que eu vou pensar em mim? E que hora que eu vou cuidar de mim? Eu tenho que estar com a de 5. Não quero. Entenderam? E aí a gente fala assim, mas eu não sou Madre Teresa, não mesmo. Ela era uma conta de 300, 500, 1000, uma coisa nessa monta. Eu sou 5, 4. E estou falando que não. Então, não é mesmo. A proporção que nos toca é muito menor. Então, o que é esse ato de amor e devotamento que eu preciso aprender? E que o exercício misericordioso me oferece nessas relações de intimidade que inicia com um vínculo de afeto, justamente para facilitar a minha vida e me dar força para fazer acontecer. Porque se não fosse já com esse vínculo de afeto, talvez nós desistiríamos, mas muito antes. Mas como Deus é bom e quer o nosso bem, Ele facilita o aprendizado, colocando esses vínculos afetivos que nos facilitam demais para aprender o que seja ato de amor e devotamento, e o exercício inicial é feito nesse meio. Então, aí é que eu preciso prestar atenção para entender. Eu preciso aprender, porque essa é a lei de Deus. E se eu não seguir a lei, eu não consigo entrar nesse compasso regenerador. Por quê? Porque eu fico identificada com um mundo de prova e expiação, que é o mundo onde o ego prevalece. É o mundo onde o mal domina. Onde a gente escuta aquelas coisas assim, é a opressão que o forte faz com o fraco, que o grande toma do pequeno. Gente, conhece essas teorias, não conhece? O grande oprimindo o fraco,
o forte tomando do... A gente conhece. Então, isso é característica do mundo de expiação. Que todos nós estamos sedentos para mudar esse compasso e viver agora um tempo onde a coletividade prevaleça. O interesse do todo seja mais importante que de um. Né? Porque a gente já viveu demais essa experiência e viu que isso se transforma em violência. Então, ó, essa é para a gente então ficar, ó. Estais todos sobre a terra para expiar, mas todos sem exceção deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Então, quando ele fala empregar todos os esforços, ele não falou assim, ó, faz alguma coisa. É empregar todos os esforços. É tudo que eu posso fazer pelo outro, eu preciso fazer. É o máximo que eu tenho para dar. Eu não posso me contentar com aquele pouquinho. Eu tenho que fazer o melhor. Agora, assumidamente, eu também acho isso desafiador, porque isso nos incomoda. Eu falo, ó, antes de desacomodar, nos incomoda. Porque quando eu começo a fazer muito esforço por alguém, qual que é a primeira sentença que vem? Folgado. Eu vou ter que ficar fazendo isso para ele até quando? Que folgado. Entenderam? Porque eu quero saber qual vai ser o meu valor de estar fazendo isso. E aí a gente fala assim, ó, já fiz muito. Agora chega. Quanto que é fazer muito por alguém? Quanto tempo dura fazer muito? Olha que estranho que fica a hora que a gente para pensar. 1 ano é fazer muito. Perdoar um erro é perdoar muito. Quantas vezes a gente vai perdoar a pessoa que erra com a gente? Ai, que difícil essa conta, né? Gente, não é difícil não, a gente não quer responder mesmo. Porque vamos combinar, quanto que é muito? Tem isso, essa conta? É muito. Eu já te perdoei 4 vezes, agora chega. Não tem essa conta. Imaginaram, Jesus, quando veio nos ensinar e a gente fazia tudo ao contrário. Aí ele fala assim, não, já esperei esse povo aprender, faz 1000 anos que eu estou esperando, foi muito, agora chega. Foi 2018. E não chega, ele continua, ele não para. Aí ele manda outro que vem ensinar, daí ele manda outro, aí ele manda outro, aí ele manda... Por quê? Porque não chega, isso não tem fim. É quantas oportunidades precisar. Só que ele não desiste, ele avisou que ele não ia desistir. Lembra que ele disse assim, ó, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se desgarrar. Ou seja, eu não vou perder nenhum de vocês, vocês vão tudo ser encaminhado. Só que eu tenho paciência para levar. Então, ele fica repetindo a lição, ele deixa você não entender, aí ele dá oportunidade, e vai acontecendo. Então, não tem essa conta do muito, e a gente sabe que não tem. Só que eu preciso fazer a minha parte, que é entrar nesse compasso regenerador. Mas, para isso, eu preciso ver o que eu já dou conta e fazer o meu melhor. Então, ó, ali era o fim daquele item, quando ele pede, então, para que a gente faça no máximo da nossa força. Então, para a gente pensar melhor sobre isso, eu coloquei, então, a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Quem que fez o resumo da lei e colocou ela em uma só? Jesus. Lembra que eram 10?
Vocês lembram das 10? Quando fala assim, ó, não matarás. A gente vai fazer assim, ó. Ai, passei. Não cobiçarás a mulher do próximo. Teve um monte de gente que pegou DP. Não desejará nem o asno, nem do seu vizinho. Ixi, agora ficou todo mundo, reprovamos de ano. Porque, olha só, ele estava falando disso. Só que como que Moisés ia definir isso para um povo tão atrasado? Então, ele colocou das coisas que tratavam de um sentimento de fundo para que as pessoas conseguissem se guiar por aquilo. E tudo é com não, não, não. Então, quer dizer, para tentar deixar todo mundo preso. Aí Jesus, nos encontrando em outro tempo, falou assim, agora eu vou pegar a lei e vou resumir. Ó, é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se você amar o seu próximo, você não vai fazer nada que o prejudique. Essa é a lei. Então, o que eu tenho que cuidar é porque muitas vezes eu tento burlar a lei de Deus arrumando uma justificativa. E a gente fala assim, ó, eu tentei, mas acontece que esse daí é muito difícil. Mas essa lei não tem emendas. É parágrafo único. É a única coisa que ela diz é isso. Ela não abre para discussão. É o próximo. Depois você. Que é para não ter a confusão. Então, eu vou ter que agora ver como é que eu vou me adequar a essa lei. Só que eu preciso entender que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o outro, é porque eu vou chegar na barreira do orgulho e do egoísmo. O outro está exigindo muito de mim, mas muito do quê? Eu não tenho mais paciência. Então, mas você precisa ter. Por ele? Não, por você mesma. Só que é esse estímulo que faz acontecer um desconforto e que me obriga a buscar recursos e dar o melhor que eu tenho. E nessa aquisição, eu me equilibro e progrido. Mas é nessa luta que acontece. Só que se eu desisto, eu recuo, mas eu não cumpro a lei. E aí eu vou ficando numa situação que muitas vezes nem eu mesma consigo entender. Porque me parece que está tudo bem. A minha impressão, assim, ó, é que eu sou uma pessoa relativamente boa, relativamente equilibrada, eu sou bastante adequada, então eu faço coisas que estão tão bem. Mas aqui dentro tem alguma coisa que me incomoda o tempo todo, que não está bom, que não vai bem. E que vai me enchendo de sintomas e de desconforto. Aí eu começo a perceber que se eu for lá em Moisés de novo, e começar a ler aquilo que foi escrito de uma maneira mais esmiuçada para aquele tempo, que eu não estou obedecendo à lei. E que como eu não obedeço à lei, dentro de mim não existe paz. Eu fico num desconforto, numa inquietação o tempo todo, porque eu estou fora da lei. Então, isso vai ficando sério, porque o nosso sintoma vai agravando quanto mais a gente entende, porque a lei eu já entendi. E aí Jesus disse assim, ó, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como vedes, agora tem. Então, enquanto eu não entendia, não me incomodava, mas agora eu sei qual é a lei de Deus. Então, tudo que eu faço que contraria a lei, vira desconforto, vira desequilíbrio dentro de mim. Então, aprender a lei agora fica necessário. Eu tenho, ao mesmo tempo que é uma dúvida, não sei, acho que é uma dúvida mesmo. Porque, assim, eu sempre fico pensando muito na firmeza de Jesus, né?
ele sempre foi muito firme com a gente, né? E mesmo Madre Teresa de Calcutá, ela era muito firme. Ela nunca passou a mão. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Eu outro dia vi uma reportagem de uma mulher que o filho dela cometeu pela segunda ou terceira vez um crime e dessa vez ela foi lá e entregou o filho, né? E aí alguém perguntou para ela, mas por que você está fazendo isso? Né? Você não ama seu filho? Aí ela falou assim, é por amor a ele que eu estou fazendo. Eu estou cansada de vê-lo cair no mesmo crime várias vezes e por amor a ele eu vou deixá-lo passar por essa prova, porque eu sei que só essa experiência vai fazer ele... Então eu fico pensando assim, óbvio que a gente sempre, por amor, vai tentar minimizar as provas, né? Mas lembrando da firmeza de Jesus, me vem à mente assim, que a gente não pode ser permissivo com algumas situações, porque senão a gente, por, entre aspas, proteção, né, ou por um amor de devoto, né, a gente acaba prejudicando, inclusive, não é pedagógico, né, assim, algumas coisas. Isso que é uma dúvida, tá? Não sei se eu estou falando uma bobagem. Isso que a Lara falou é importante para a gente pensar, porque a gente tem mesmo essa fantasia que o amor é uma coisa melíflua. Oi, querida, vem aqui, meu bem. Isso é frescura mesmo. Não é amor. O amor tem esse caráter assertivo, diretivo, mas ele também pode ser extremamente acolhedor, ser aquele que acalma. Agora, eu só consigo descobrir isso na relação, né? E a gente sabe disso na nossa experiência do dia a dia. Porque se eu tenho uma criança e eu sei que aquilo que ela está fazendo não é bom, muitas vezes eu vou ser bastante enérgico e colocar um limite naquilo. Mas eu não vou nem abandonar, nem odiar, nem torturar, nem desejar o mal. Eu estou estabelecendo um limite justamente porque eu amo. Porque eu me importo. Vou estar ali com ela. Não estou abandonando, mas eu defini um limite. Que é diferente quando eu falo, ó, cansei, para mim morreu, se vira. Aí eu estou querendo excluir a pessoa. E aí, isso não é o amor. Agora, achar que hora que eu tenho que ser assertiva, que hora que eu vou ser acolhedora, eu preciso estar na relação e descobrir. Porque aí a gente consegue entender o seguinte, olha, Jesus em nenhum momento deixou de ser amoroso, porque tem como um espírito puro não ser amoroso? Não dá. Mas quando chegava para conversar com ele, um fariseu, com perguntas capciosas, cheio de maldade por trás, ele olhava e falava, hipócrita. Dá para a gente imaginar que ele está chamando para briga? Mas vamos combinar que ele está sendo enérgico e contundente, ele não está dando espaço. Hipócrita, por que me tentais? Era normalmente essa pergunta. O que é que você quer saber? Ele não ficava ali fazendo de conta que não entendeu a pergunta, que tinha uma armação. Ele era direto e assertivo. Quando ele lidava com a mulher em dor, ele falava, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Se levanta e corrige, é daqui para frente. E ele ainda cuidava ali da volta, esclarecendo e sendo o defensor, porque ali precisava de acolhimento. Então, em cada situação de relação, ele definia uma postura. Qual é agora a nossa dificuldade? Eu preciso aprender a filtrar em mim e entender, ó,
isso que o outro está fazendo? É hora de estabelecer um limite ou é um incômodo meu que não suporto isso e quero diferente? Por isso eu tenho que aprender a fazer um questionamento aqui dentro para que depois eu possa definir. É hora de fazer o quê? Muito perigosa, porque você se acha Jesus e se acha no direito de você interferir, porque o que você pensa é a verdade. E não é, muitas das vezes é um incômodo seu. Às vezes até o que está te incomodando é uma coisa certa que está sendo feita. Então eu acho que precisa. E outra, eu vou falar para o outro por quê? Porque eu estou incomodado ou porque eu tenho um amor, um apreço muito grande pelo outro, estou percebendo que o que ele está fazendo não está sendo bom para ele, não para mim, para ele, e eu vou colocar isso. Então eu acho que esse filtro, ele tem que ser muito bem pensado, porque senão a gente vai sair aí de Jesus aí para todo mundo. Falando, não, mas você tem que fazer isso, mas eu estou sendo... Não, você não está sendo assertivo. Você está, nada mais, nada menos, que expressando o seu ego. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu acho que aí, dentro da sabedoria infinita, Deus conhecendo... Porque quando a gente fala com amor, não dá errado. É isso que eu quero dizer. Se você vai corrigir um filho, e o que você vai falar não é porque é um incômodo, mas é uma situação que você está vendo, e que você está vendo que aquilo está prejudicando. Você vai falar com amor, não tem jeito de dar errado. Ele não vai ficar agressivo. Jesus falou com amor e a gente mandou matar. Dá errado. Dá errado. Ué, mandamos matar. O que eu penso para nós, de verdade, é que nós vamos ter que avaliar o seguinte, ó. É uma coisa que vai acontecer na nossa intimidade. Porque, às vezes, eu tenho o intuito de auxiliar, mas eu não pensei direito. Então, olha, como mãe, às vezes a gente quer ajudar e a gente corre na frente, vai lá e faz pelo nosso filho. Porque eu não queria que ele tivesse aquela experiência. Então, eu peguei, eu não tive tolerância e eu pulei na frente e fiz. Aí dá tudo errado. Então, eu preciso dessa experiência e falar assim, ó, eu escolhi a forma errada de resolver. Porque eu queria que meu filho desse certo, ele não podia ter falha. Ó, gente, quantas vezes mãe faz lição de casa para filho? Mas coitadinho, ele ficou atrasado. Ó, com qual desculpa, tanto faz. Mas, ó, aí eu fiz uma escolha que não foi boa. Daí eu vou aprender, dá errado. Então, agora, eu aprendi o errado, então eu vou repensar e falar, mas espera aí, isso que eu estou sentindo, que ele tem que acertar, que ele tem que ser o melhor, isso não é bom. Então, agora eu vou fazer o certo. Só que o certo vai me incomodar, porque meu filho pode ficar de recuperação, porque talvez eu vou ter que sentar e parar de assistir Big Brother e fazer tarefa junto. Não por, junto com, que é diferente. Porque se eu faço por, eu faço na minha velocidade, em 5 minutos eu resolvo. Agora, junto com, eu vou gastar 2 horas explicando, aí ele não entende, aí a letra sai feia. Ai, que vontade de arrancar a folha e o cabelo junto. Mas vamos... Então, eu não tenho paciência. Agora eu descobri onde está o problema. Eu não tenho paciência e eu quero que o meu seja o melhor. E ele não é nem uma coisa nem outra. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Vai dar trabalho? Mas eu sei que esse é o caminho certo. Então, é o caminho do meu esforço. E, às vezes, a gente estabelece um limite e diz assim, ó, isso você não vai fazer.
E tem filho que vira a cara, pai que vira a cara e passa sem conversar, talvez até o fim da vida. Por quê? Porque às vezes essas coisas acontecem. Mas um dia, aquilo que foi verdadeiramente por amor, vai ser entendido. Então, o homem, que era o marido lá da mulher adúltera, ele ficou com ódio de Jesus. Ele não se conformava de Jesus ter feito a defesa da mulher. Ele ficou com horror daquilo. Porque ele ia sair o bonitão da história. E deu errado. Então, ele só reconhece isso quando ele está para morrer. Porque lá no fim da vida dele, ele fica roído de sífilis. Sífilis, naquela época, ficava confundida com a lepra, porque não tinha diagnóstico diferencial. Isso existe hoje. Naquele tempo não tinha. Era tudo ferido e pronto. E não tinha remedinho também. Então, eles eram excluídos e viviam às margens da cidade. Jesus já tinha morrido, então, às margens da cidade, tinha a mansão do caminho, que era a casa que Pedro fez para acolher os doentes. E quem trabalhava lá? A mulher, que ia ser apedrejada. Ele está em uma situação tão difícil que ele não a reconhece. E ele pergunta para ela, por que você fica aqui? E ela conta de Jesus. E ele fala assim, eu tive com ele, mas quando eu tive com ele, eu não entendi o que ele fez. Para mim, ele não foi bom. E agora eu entendo. Só que ele já estava muito doente e desfalecendo. Ela, percebendo que não foi reconhecida, para ele não se sentir pior, ela fala assim, ó, descansa, que eu vou orar e cuidar de você. Porque foi isso que ele me ensinou. Então, olha só. Qual era o limite de dedicar-se ao próximo? Não tinha. Porque como ela aprendeu, não tinha assim, bonitinho, agora quiser dar assim, você vem para minha mão. Não, ó, ela nem se identificou. Porque com medo que ele se sentisse menos ou humilhado de estar ele na situação difícil. Ela ficou quieta. Então, ó, ele gastou a vida dele inteirinha para entender que lá atrás o contato dele com Jesus tinha sido realmente um encontro de amor. Mas ele não entendeu e achou aquilo péssimo. E muitas vezes, quando a gente escolhe fazer o bem, muitas pessoas podem inicialmente não nos compreender e ter uma postura, às vezes, ríspida conosco. Por quê? Porque às vezes eu vou contrariar interesses. Isso pode acontecer, mas eu tenho que definir quem eu quero seguir. Porque não dá para servir dois senhores. Tem que ser uma definição. Tá, mas aí eu estou fazendo uma coisa que eu acho que está certo e não está certo. É mais ou menos assim dentro da bondade de Deus. Ó, eu sei fazer comportamento errado achando que está certo. Mas a árvore boa dá bom fruto. E a árvore que não é boa não dá bom fruto. Isso é regra. Então, eu vou falar que eu estou cuidando, mas eu me pego uma pessoa ansiosa, exigente, que estou perdendo o controle e ficando inquieta, está me dando insônia, e às vezes a gente ouve assim, eu amo tanto que eu nem durmo. Eu sofro só de pensar. Então, o sintoma me conta que eu estou chamando apego de amor. E apego é doença. E vai me desestruturando. Por isso eu não durmo, por isso só de pensar eu sofro, por isso eu fico nessa ansiedade, num desespero, eu vivo em aflição. Não é de amor, é de apego.
Mas tão logo eu reconheço e começo a me equilibrar, os sintomas vão diminuindo. Aí eu vou falar, olha, quando eu pensei que fosse, porque o apego vai tentando aprisionar o outro e fala assim, ó, fica aqui comigo. Ó, eu sou melhor, não vai não, fica aqui. Eu que cuido. Então assim, ó, eu quero só para mim. Você não pode olhar para ninguém. Quando, na verdade, o amor liberta. O amor deixa solto. O amor fica feliz que o outro cresça e conquiste. Então, o sintoma vai mostrar para mim que tem erro. Então, muitas vezes, eu vou ter que aprender. Gente, quantas vezes numa briga a gente sai e fala assim, ó, mas eu tenho razão. Aí o outro está inteiro e a gente adoece. Ó, quem tem razão? O outro ou eu? O que o outro fez? Problema dele. O que eu tenho que entender que eu estou alimentando mágoa. E mágoa, hora nenhuma, está certo. Então, aquilo que eu acho que está certo, está tudo errado, porque o doente sou eu. Então, está errado. Eu quis que o outro fizesse do meu jeito. Como ele não fez, eu fiquei com raiva, contrariada, magoada ou ofendida e adoeci. Quem é o problema? Eu. Não, mas eu que estou certa. Não está nada. Não está nada. Está errada. Está errada. Sabe por que a gente está errado? Deus Deus deixa a gente livre para fazer. Vocês não acham que ele poderia falar assim, ó, agora daqui para frente vou acabar com tudo, vai ficar tudo certinho aí na terra? Ele não faz, ele deixa a gente experimentar, errar, escolher de novo, dar tudo errado, escolhe. Ele vai respeitando o nosso tempo de construção e aprendizado. A gente que não tem essa paciência e não respeita do outro. E aí eu quero do meu jeito, aí eu sofro e falo que eu sofro por amor. Não é amor, é outra coisa que não é o amor. Por isso eu encho de sintoma. Então, toda vez que a gente desequilibra e enche de sintoma, eu já posso entender, eu confundi o nome das coisas. Então, lembra, há umas 3 semanas a gente falou, a gente chama de coragem a covardia. A pessoa faz uma loucura, a gente fala, olha como que ela é corajosa. Coragem para fazer... Não, isso daí não é coragem, não. Abandonar tudo não é coragem. Abandonar tudo é covardia. Coragem é quem fica e luta. Aí é coragem. Eu enfrentei todas as minhas dificuldades e fiquei. Isso é coragem. Então, ó, a coragem me faz ficar forte. Me estrutura. Verdade. Quando eu abandono e largo todo mundo, é covardia. Aí eu largo tudo, inicialmente dá um alívio, depois eu fico incomodada. Por que incomodou? Porque parecia que era uma coisa boa e, na verdade, eu não fiz uma coisa boa. E aí o sintoma aparece. Então, isso nós temos que aprender. Ó, quantas vezes a gente ficou de mal de alguém e na hora a gente fala assim, ó, falei mesmo. Aí depois passa um tempo, vai dando aquele aperto no coração, a gente vai ficando tão arrependido, mas aí é duro de dar o braço a torcer, mas eu queria tanto voltar atrás e me desculpar, mas agora eu estou tão sem graça, porque olha, meu orgulho vai sofrer. E aí eu não volto atrás e eu passo a ter aquela pressão, aquela coisa ruim em mim, fica incomodada. Por quê? Porque não está bom para mim, eu conheço a lei. E aí eu vou falar assim, mas a gente não conversa mais, porque aquela pessoa é muito difícil, ela é muito, nossa, eu vou falar tudo que eu quiser para justificar. Só que a justificativa não diminui a dor que eu tenho. Então, resolveu alguma coisa? Não, não resolveu nada. Eu vou continuar sofrendo. Porque o problema não é lá fora, o problema é todo aqui dentro. E isso é o meu sensor. O que eu estou fazendo é a lei de amor, o que eu estou fazendo não é a lei de amor. Quando que isso funciona? Quando eu conheço a lei. Quem não conhece, não tem sintoma. Faz e nem fica culpado.
A gente conhece um monte de gente que não tem contato com a lei de Deus. Faz e não fica culpado. Quem não pode fazer? Quem conhece a lei. Então, nós vamos ter que ter bastante cuidado nessa elaboração, porque senão a gente quer ter o direito daquele que não conhece a lei. Nós não temos mais. A cada um, segundo as suas obras. Quem já conhece vai responder mais. Não tem jeito. Tudo bem até aqui? Dá tempo, pode perguntar. Ainda sobre fazer ao outro o que gostaria que a mim fosse feito. De qualquer forma, a gente fica interpretando o que será que o outro precisa se não passa pela minha necessidade. Então, o que eu consegui pensar foi que se a gente conseguir sentir o que o outro está sentindo, aí a gente consegue fazer por ele o que eu gostaria que a mim fosse feito. Isso que a Suzete está perguntando já é uma coisa mais elaborada. Como que eu vou saber exatamente o que ela precisa? Aí que vem a importância do autoconhecimento. Eu só consigo perceber o outro naquilo que eu me percebo. E nós somos extremamente limitados. Se a dor dela é uma dor desconhecida para mim, eu não vou conseguir auxiliar muito. Vai ser muito limitado o que eu posso fazer. E aí ela vai ficar muito pouco tempo comigo, porque ela precisa procurar quem sabe. Porque eu não tenho olhos de ver a dor dela. Ela fala e não me toca. Eu não tenho referência para isso. Eu não consigo. Então, Jesus falava assim, é que vendo não enxergam e escutando não me ouvem. Porque ele falava de coisas que a gente não entendia. Quando que a gente começa a entender? Quando eu construo uma referência para aquilo, você fala, na hora eu te entendo. Então, quando alguém perto de mim está com uma dor semelhante, a pessoa fala eu entendo o resto do alfabeto, porque eu sei que dor que ela está falando. E eu sei exatamente o que eu posso fazer para te ajudar. Porque eu vou fazer para ela o que eu gostaria que a mim fosse feito. E é assim que muitas vezes, quando a gente encontra alguém em dor ou chorando, a gente olha e faz assim, que frescura, eu não sei que dor é aquela. Então eu julguei. Mas se eu já passei por aquilo, eu respeito. E às vezes eu não vou fazer nada, eu vou fazer uma prece em silêncio, porque eu vou falar, deixa ela quieta. Agora é hora de deixar ela quieta, porque eu sei que dor é essa. Sabe, o respeito é automático quando eu tenho a construção, porque eu sei de que dor ela está falando. O problema, ela está perguntando assim, então não é todos que eu vou ajudar, o problema aí é a definição de próximo. Quem é o meu próximo? Nós vamos responder isso mais para frente, mas vocês podem ir pensando. Quando eu passo ali na rua, tem alguém caído, eu vou embora para minha casa, deito e durmo, aquela pessoa foi o meu próximo? Mas a dor dele nem mexeu comigo. Então, esse eu ainda não coloquei na lista do meu próximo. Então, para ele, realmente eu não faço nada. Quando minhas filhas choram, isso mexe comigo. Eu vou passar a noite em claro, ela é minha próxima. Então, as pessoas que mexem comigo, as que me tocam de compaixão, são os meus próximos, os outros não são.